Bom dia, meu nome é Laura, eu sou médica residente do segundo ano de neurocirurgia da Unicamp e hoje eu vou apresentar uma aula sobre abscessos cerebrais e empiemas. Os abscessos cerebrais são coleções purulentas que se formam dentro do parênquima cerebral. Eles atingem uma média de 1,3 a cada 100 mil indivíduos no ano, têm predomínio no sexo masculino, uma média de 3 homens para cada uma mulher, e apresentam dois picos de incidência. Um na infância, entre os 4 e 7 anos de idade, e outro na idade adulta, entre os 30 e 45 anos. Os locais de principal formação são os lobos frontais ou temporais, e depois desses dois, a região frontoparietal, lobo parietal, cerebelo e lobo occipital. Nos adultos, a gente tem definidas aí 5 etiologias principais, e existe uma divergência entre a primeira e a segunda, qual seria a mais prevalente. Na maioria das literaturas, ainda se coloca como a etiologia por contiguidade, né, a formação do abscesso pelo fator contiguidade, como sendo a principal. No UpToDate, eles colocam aí de 20 a 50% dos casos. E algumas fontes, como o Greenberg, colocam ainda a via hematogênica como tendo superado a via por contiguidade. Fora essas duas vias, a gente tem também os traumas, pós-procedimentos neurocirúrgicos e a desconhecida, idiopática, quando o motivo da formação do abscesso cerebral não é identificado. Aqui nas imagens a gente tem dois exemplos. Aqui na primeira imagem a gente tem um abscesso em fossa posterior, e aqui em A e B a gente tem um abscesso em lobo temporal, na imagem A em uma tomografia sem contraste, e na B numa tomografia com contraste. Sobre a primeira via de formação, a por contiguidade, ela ocorre principalmente ou por direto contato com um osso que esteja com osteomielite, ou por uma tromboflebite, que aí caminha essa infecção por via de veias emissárias para o cérebro. Os principais locais de formação são causados pela sinusite em seio frontal e etimoidal, que levariam à formação do abscesso do lobo frontal, infecções dentárias, que levam à formação de abscessos no lobo frontal também, sinusite no seio esfenoidal, que levam a uma por tromboflebite até o seio cavernoso, que daí leva essa comunicação até o lobo temporal, e as infecções de mastoide e ouvido médio, que levariam à formação de abscessos no lobo temporal e cerebelo. Aqui na imagem a gente tem um exemplo de um paciente que teve aí uma sinusite em seio frontal, e isso levou aí por uma infecção por contiguidade. Na imagem C a gente vê um abscesso cerebral em lobo frontal. Aqui na imagem D já é uma imagem após o procedimento cirúrgico. A via hematogênica, ela corre principalmente em territórios, corre principalmente as lesões em territórios da artéria cerebral média e se destaca por uma localização geralmente justacortical. Por essa via também pode ter a formação de abscessos múltiplos, chegando até 50% dos casos. As causas mais comuns nos adultos são as infecções pulmonares, endocardite infecciosa, abscessos dentários e doenças como fístulas de artéria venosa e infecções de trato gastrointestinal. Outra causa são os traumas cranianos. Aqui a gente destaca os traumas penetrantes, principalmente aqueles associados com corpo estranho. Um destaque aqui eu deixei para os ferimentos por armas de fogo, que a princípio eles seriam projéteis estéreis, mas quando pelo trajeto deles tem a formação de uma fístula licórica que não é corrigida, eles têm aí um índice maior de formação de abscesso cerebral. Aqui a gente tem representado na imagem também um paciente que foi vítima por um ferimento por arma de fogo, teve essa lesão, teve a formação da fístula licórica, foi submetido também a uma craniotomia, mas evoluiu com um abscesso cerebral. Nas crianças, a gente tem um pouquinho diferente aí a epidemiologia delas. A causa mais comum já é definida como a hematogênica, um destaque aí para as crianças que tenham doenças congênitas cardíacas cianóticas, né, com destaque para a tetralogia de Fallot, e com destaque para as infecções dentárias. Aí aqui a gente destaca também que as infecções dentárias, elas tanto podem ser infecções por contiguidade, quanto também por uma disseminação via hematogênica, certo? Nos casos das crianças, o predomínio da via hematogênica. Aqui também é importante destacar nos neonatos lactentes, que tem
já está bem definido na literatura que cerca de 10% dos casos, pacientes com meningites podem evoluir com abscesso cerebral. E aqui eu deixei só para deixar registrado alguns agentes aí que é um pouco diferente do padrão dos adultos. Bom, quanto aos patógenos de forma geral, em indivíduos imunocompetentes, a gente vai ter o predomínio de Streptococcus, mas a gente também pode ter um conjunto de várias outras bactérias, como a Escherichia coli, Proteus, os anaeróbios, estáfilos e a Pseudomonas. Quando a gente tem uma história de trauma associada ou um paciente que já passou por uma neurocirurgia, a gente sempre vai ter que considerar o Staphylococcus aureus como um agente importante. E como eu falei no slide anterior, no caso dos neonatos, a gente também tem que expandir esse espectro aí para pensar no Citrobacter e no Proteus. Quando a gente está falando dos imunodeprimidos, aí sim a gente também tem que expandir ainda mais essas possibilidades de agentes, com destaque aí para nocardia, Toxoplasma gondii e as infecções fúngicas. Eu deixei aqui, não é o objetivo da aula, mas só para registrar também que nas espondilodicites e nos abscessos espinhais, o agente mais comum seria o Staphylococcus aureus. Quanto à fisiopatologia, né, os abscessos cerebrais, eles são um resultado de uma formação, de uma reação inflamatória dentro do parênquima cerebral, na maioria dos casos, associados a uma bactéria, mas não apenas. São definidos aí 4 estágios de formação até o desenvolvimento do abscesso cerebral propriamente dito. Essas 4 fases são a cerebrite inicial, cerebrite tardia, capsular precoce e capsular tardia. Na cerebrite inicial, que seria a etapa 1, ela ocorre entre 1 a 3 dias. A gente tem o predomínio principalmente de uma reação inflamatória, em que tem um acúmulo de neutrófilos, e tem a ativação de toda a micróglia e ativação de astrócitos. Já na cerebrite tardia, que ocorre entre 4 a 9 dias, aí a gente vai ter um predomínio de macrófagos e um infiltrado linfocitário dentro dessa cerebrite, e vai ter o início da formação da matriz reticular precursora do colágeno. Aqui nessa fase a gente começa a ver o desenvolvimento de um centro necrótico. Na fase capsular precoce, de 10 a 13 dias, aí a gente já tem o predomínio da neovascularização, já temos um centro necrótico bem definido na imagem, mas ainda bordos mal definidos, com bastante edema associado. Na fase capsular tardia, que ocorre a partir de 2 semanas, a gente já vai ter um abscesso propriamente dito bem definido, circundado por várias camadas, vai ter um centro necrótico, vai ter a área purulenta, vai ter as suas camadas e uma cápsula definida formada aí por colágeno e tecido de granulação. Aqui só para a gente resumir as 4 fases de formação de um abscesso, né? De 1 a 3 dias, então, a gente tem a cerebrite inicial, de 4 a 9 dias a cerebrite tardia, de 10 a 13 a capsular precoce e a partir de 14 dias a gente vai ter a capsular tardia. Quanto ao quadro clínico, a tríade clássica seria cefaleia, febre e um déficit neurológico motor, mas ela está presente completa em até, no máximo, 30% dos pacientes apenas. O sintoma que mais chama atenção, na verdade, na história do abscesso cerebral é a cefaleia, que está presente em quase todos os casos. Pode ter ou não a presença de febre, presente em até 50% dos casos, então a ausência de febre não invalidaria a possibilidade de um diagnóstico de abscesso cerebral. E, geralmente, também temos a presença de um déficit neurológico focal, a depender do local desse abscesso, sendo o déficit mais comum registrado aí em paresia. Também, a depender da localização desse abscesso, a gente pode ter ou não a incidência de crises convulsivas e, a depender do efeito de massa também, a gente pode ou não ter sinais de hipertensão intracraniana. Quanto ao diagnóstico, inicialmente, começando com os exames laboratoriais, eles vão ter alterações pouco específicas, que a gente vai ter principalmente aí um aumento de provas inflamatórias, né, PCR e VHS. O hemograma, ele pode ter uma discreta leucocitose ou ele pode vir normal, e raramente a hemocultura vai vir positiva, apenas 10% dos casos. Para a gente confirmar esse diagnóstico, a gente vai ter a cultura de secreção, né, após os procedimentos que a gente vai falar um pouco mais para frente. O líquor, ele é controverso. A princípio, ele seria normal, a não ser que tivesse uma comunicação desse abscesso com o ventrículo, né, evoluindo para uma ventriculite piogênica. Mas, na maioria dos casos, além de ele não ser recomendado como método diagnóstico,
também existe a recomendação de ele não ser realizado pelo risco aí de hipertensão intracraniana, isso levar ao risco de herniação cerebral durante a punção. Então, nossas principais ferramentas para o diagnóstico do abscesso cerebral vai ser o exame de imagem, ATC e a ressonância de crânio com contraste. Na tomografia, a gente tem que separar primeiro, né, o abscesso tanto no seu estágio inicial, que seria uma cerebrite tardia, que a gente começaria a ver aí essas alterações mais claramente na tomografia de crânio, quanto o estágio capsular. Nas duas fases, a gente vai ver a imagem do abscesso com uma aripodência. Aqui na primeira imagem, a gente vê um abscesso na sua forma de capsular, aliás, perdão, na sua forma de cerebrite tardia, em que a gente tem uma hipodensidade mais mal definida e heterogênea. Aí, já aqui em A e B, a gente já tem um abscesso na forma capsular tardia, em que a gente vê o centro hipodenso, né, circundado por um halo hiperdenso. Aqui de A para B, a gente vê a mudança com a injeção do contraste, em que a gente no B tem uma característica bem definida do abscesso, em que ocorre um realce anelar dessa lesão com a injeção do contraste. A ressonância de crânio vai ser o exame mais eficiente aí, mais específico para a gente determinar se realmente é um abscesso cerebral. A gente vai identificar se é na fase cerebrite ou capsular, e a depender da ponderação, ele vai se apresentar de formas diferentes. Aqui a gente tem um abscesso cerebral na fase cerebrite tardia, numa ponderação T1, então ele se apresenta aí como uma hipointenso, certo? Mas mal definido. Aqui já na fase capsular tardia, a gente tem em A e B o abscesso sem injeção de contraste, também com conteúdo hipointenso, mas circundado por um halo hiperintenso, que se destaca ainda mais quando a gente injeta o contraste. Aqui no T2 e no flare. Aqui a gente tem uma imagem no T2 da cerebrite no seu estágio tardio, certo? Aqui vai se manifestar como hiperintenso, mas também bordos mal definidos, e aqui no flare também. E aqui a gente já tem na fase capsular tardia, que a gente já tem a formação do abscesso, a gente observa que vai ter um centro hiperintenso, circundado por um halo hipointenso, né? E ao redor a gente ainda consegue ver o edema associado aí ao abscesso, que também vai se manifestar hiperintenso. Aqui no T2 e aqui no flare. E a fase talvez seja mais importante da ressonância para a definição do abscesso seria a difusão, certo? Aqui a gente tem embaixo um exemplo de um abscesso único. No DW a gente vai ter uma restrição ao coeficiente de difusão de água na parte do conteúdo interno do abscesso. Isso vai se manifestar como um alto sinal. E a correspondência nele do ADC vai ser um baixo sinal. Aqui com abscesso, e aqui a gente pode observar também num caso com múltiplos abscessos, no DW um hipersinal, um alto sinal, e aqui no D um baixo sinal. A espectroscopia também é útil, principalmente na questão do diagnóstico diferencial de abscessos cerebrais e tumores. A gente vai ter aí um destaque na cavidade dos abscessos para a presença dos aminoácidos, principalmente eles são resultados aí da atividade proteolítica, das enzimas dos neutrófilos ali, que vão formar o centro de liquefação e o centro necrótico do abscesso. Então, a gente vai ter um predomínio de grande quantidade de aminoácidos, e vai se destacar também os picos de acetato, succinato, que são o que confere maior especificidade para o diagnóstico do abscesso cerebral, que diferenciam dos tumores, que geralmente não vai ter esses picos e também vai ter um pico maior de colina associado. Bom, feito o diagnóstico do abscesso cerebral, a gente precisa definir qual vai ser o tratamento aplicado. A gente pode optar por um tratamento cirúrgico ou por uma antibiótico terapia empírica. Quais são os critérios que a gente vai usar para definir isso? Em caso de lesões pequenas, a literatura coloca de 2,5 a 3 centímetros. Menor que isso, a gente estaria autorizado a tentar uma antibiótico terapia empírica sem nenhum procedimento cirúrgico. No caso de lesões maiores que 3 centímetros, já tem indicação de a gente abordar cirurgicamente já desde o momento inicial. Outros fatores que também devem ser considerados, que indicariam que seria necessário uma abordagem cirúrgica,
seria a presença de um efeito de massa importante, a proximidade ventricular, né, porque estaria associada ao maior risco de desenvolvimento de ventriculite e uma piora do prognóstico desse paciente, a presença de abscessos multiloculados e a falha do tratamento clínico. A gente define essa falha como ou um aumento da lesão de tamanho em 2 semanas, já instituído o tratamento, né, antibiótico terapia empírica, ou a não redução desse abscesso com 4 semanas de tratamento. Bom, aqui as 3 opções de tratamento. A gente tem a excisão completa da lesão associada com antibiótico parenteral por 6 a 8 semanas, a trepandepunção associada com antibiótico também, e como eu tinha mencionado, a antibiótico terapia empírica, que seria aceitável a gente realizar ou numa fase inicial, né, na fase de cerebrite inicial, cerebrite tardia, em que a gente não tem uma cápsula bem definida, uma lesão bem definida para ser abordada cirurgicamente, ou lesões já bem formadas, mas que têm um tamanho muito reduzido, menor que 3 centímetros. A exceção são os traumas penetrantes, em que necessariamente seria obrigatório a gente fazer uma craniotomia, um debridamento cirúrgico e remoção de qualquer corpo estranho que possa estar gerando uma perpetuação desse abscesso. Aqui eu deixei de exemplo a trepandepunção inicial. Geralmente, ela é feita guiada por estereotáxica, indicada principalmente para pacientes que ou não têm condições de realizar uma craniotomia, ou pacientes, a depender da localização, que não tenham um acesso fácil desse abscesso, é priorizado, então, realizar essa trepandepunção para coleta do material purulento e biópsia, né? A cultura para guiar o antibiótico, mas tem o porém, que nesse caso há uma maior recidiva do abscesso, porque a gente acaba deixando a cápsula. Deixei essa imagem aqui para representar a opção que seria a principal no tratamento cirúrgico dos abscessos cerebrais, né? A depender da localização da lesão, em que a gente faria a excisão completa da lesão com cápsula. Aqui em A, a gente tem uma imagem do abscesso após ter sido feita a durotomia e a corticectomia. Em B e C, a gente tem a exposição do material purulento desse abscesso. Em D, a gente faz a coleta desse material. E em E, a gente tem a presença da cápsula desse abscesso que foi aí ressecada. Em F, a gente já tem a imagem da cavidade após ter sido feita a hemostasia. Quanto à antibiótico terapia, após a realização desse tratamento ou como antibiótico terapia empírica, a gente costuma associar no mínimo 2 antibióticos. O esquema mais comum seria uma cefalosporina de terceira geração associada com metronidazol. Geralmente vai ser uma ceftriaxona, 2 gramas de 12 em 12, e o metronidazol, 7,5 miligramas por quilo, a cada 6 a 8 horas. Mas, caso você tenha um paciente que foi submetido a um procedimento neurocirúrgico ou já tenha uma cultura positiva para pseudomonas aeruginosa, eles recomendam trocar essa ceftriaxona por uma ceftazidime, uma cefepina ou uma meropenem. Se você tiver um paciente que foi submetido a um tratamento neurocirúrgico, teve um trauma penetrante ou tem uma cultura positiva para S. aureus, eles recomendam, para além desses 2 antibióticos, você adicionar um terceiro antibiótico, que poderia ser a oxanaficina ou a vancomicina. Aí ia depender da flora do hospital. Ainda, esse tratamento endovenoso, a gente recomenda ele por em torno de 6 a 8 semanas de tratamento, mas é recomendado que após o término desse tratamento, também seja mantido um tratamento por via oral por mais 4 a 6 semanas para término e para evitar a recidiva desse abscesso. Algumas medicações que são mais polêmicas, assim, em relação ao uso, seria o uso de corticoide. A princípio, a maioria das fontes coloca não uso rotineiro, né, não indicação para todo abscesso, mas ele pode sim ser utilizado quando a gente tem um edema muito importante, causando um efeito de massa muito importante local. Mas, a princípio, ele deve ser evitado, né, a não ser nesses casos, porque eles atrasam o desenvolvimento do abscesso, certo? Então, ele fica mais tempo na fase de cerebrite e demora para a formação da cápsula, e assim, um atraso para a gente poder intervir cirurgicamente, tirar esse abscesso.
e também atrapalha a penetração dos antibióticos, retardando o tratamento. Quanto aos anticonvulsivantes, também o seu uso profilático também é controverso. Algumas fontes recomendam, algumas não, mas a maioria deixa a critério do médico, principalmente considerando a localização desse abscesso. Se a gente tem um abscesso mais cortical ou em região temporal, eles falam que esse uso estaria mais aceitável. Já em áreas menos epileptogênicas, eles não recomendam. Se o paciente tiver qualquer história de crise, nesse caso, sim, o uso de anticonvulsivante eles colocam como obrigatório. Bom, a segunda parte da aula são os empiemas. Os empiemas, eles são formações purulentas, só que dessa vez, ao invés de estar localizado dentro do parênquima cerebral, eles se localizam entre a dura mater e a aracnoide. Quanto à epidemiologia, eles são menos comuns que os abscessos cerebrais, numa média aí de um empiema para cada 5 abscessos. Eles continuam sendo mais comuns em homens. E aí, como ponto de informação, é mais comum ter um empiema craniano do que um empiema espinhal. Na localização, a gente tem a maioria deles como sendo de convexidade, aqui como representado em A, mas a gente também tem os empiemas parafalcidos, que eles podem ser geralmente associados a um empiema de alta convexidade, né, que teve aqui uma comunicação com a região parafalcina, e por isso tem a formação concomitante, ou mais raramente isolados, como a gente tem aqui em B. Quanto à etiologia, a mais comum, aqui sim bem definida como sendo a solução por continuidade, principalmente as sinusites dos seios paranasais, otite média, mastoidite, traumas. E aqui também a gente tem como destaque, principalmente, secundário a abscessos cerebrais. E também, no caso, uma forma mais rara, mas também é importante destacar, a infecção de um hematoma subdural crônico pré-existente. Nas crianças também, em neonatos, é importante destacar que ele também pode estar associado aos quadros de meningite. Na imagem, a gente tem a representação de um paciente que sofria de otite média crônica e evoluiu aí com um empiema. A gente vê que na tomografia ele se mostra como também uma crescente, né? Não tão bem definida, mas uma crescente hipodensa, com um realce ao contraste. O patógeno também é o Streptococcus. Aqui a gente pode incluir alguns outros patógenos diferentes, como o Probiobacterium acnes, associado geralmente após procedimentos cirúrgicos ou traumas. A gente também tem que destacar que eles podem ser também fúngicos ou causados por micobactérias, mas no caso dos empiemas espinhais, também a título de curiosidade, também é mais comum S. aureus, assim como os abscessos espinhais e os empiemas espinhais, os dois são os mais comuns, são o S. aureus. Quanto ao quadro clínico, aqui a gente vai ter uns sintomas de meningite mais claros do que no abscesso cerebral, aí destaque para a rigidez de nuca, e é comum a presença de um déficit neurológico focal, uma hemiparesia, dependendo do efeito de massa desse empiema. Também a gente tem destaque para a febre, que no caso do empiema, ela é bem mais comum, chegando aí, pela literatura, até 95% dos casos, diferente do abscesso, que estava presente em apenas 50%. Quanto ao diagnóstico, a nossa principal ferramenta também vai ser a imagem, né? No caso, a gente não vai ter não tão bem definida aí como subdural crônico, mas também a tendência é ser uma crescente, e essa crescente vai ter um realce ao contraste. Na tomografia, a gente vai ter, como eu mostrei para vocês nas imagens anteriores, uma lesão hipodense, e na ressonância aí a gente vai ter no T1 um centro hipointenso e um realce hiperintenso no contorno. Nessa imagem, a gente vê a representação de um empiema secundário ao abscesso cerebral. Aqui só para exemplificar melhor, então, um empiema numa tomografia de crânio, a gente vê que a gente tem o empiema em formato de crescente, hipointenso, com um realce hiperdenso ao contraste. E um edema aí importante associado. Na ressonância, na ponderação T1, né, a gente vai ver também como a hipointensidade, né, do centro purulento do
empiema, assim como o abscesso, e um realce importante ao contraste. Na sequência T2 e flare, aqui no T2 a gente vê que tem um hipersinal do conteúdo purulento, certo? Aqui no T2, aqui T2 também, e aqui no flare. Aqui também ele vai ter a importância da difusão, né, do DWI, que também vai se manifestar com um hipersinal. Agora a gente fez o diagnóstico aí de um empiema, a gente precisa definir qual vai ser o tratamento. Nesse caso, não é indicada a antibiótico terapia empírica, certo? O tratamento, a princípio, é sempre cirúrgico. A definição seria se seria um tratamento por craniostomia, que é o tratamento preferencial, ou por trepanação. O tratamento por trepanação, ele é aceitável em casos que o paciente não tem condições de fazer uma cirurgia maior, né, uma cirurgia por craniotomia, em caso de lesões muito pequenas ou um estágio inicial aí de desenvolvimento que você não tenha um edema cerebral muito importante associado, nem uma extensão tão grande. Após esse tratamento cirúrgico, vai ser indicado, da mesma forma como os abscessos, você fazer uma antibiótico terapia, inicialmente parenteral e após por via oral. No caso dos anticonvulsivantes, no caso dos empiemas, o uso profilático é mais comum de ser indicado do que no caso dos abscessos cerebrais, da literatura, mas também não é obrigatório. E no caso aí, se o paciente tiver qualquer crise, ele se torna mandatório. Aqui eu deixei de exemplo para vocês um tratamento cirúrgico via trepanação do empiema cerebral. Quando ele é um empiema de convexidade, pode ser feito diretamente, né? Uma trepanação e drenagem desse conteúdo purulento. Quando a gente tem um empiema já parafalcino, é comum também a utilização da estereotaxia para realizar esse procedimento, igual é feito no caso dos abscessos cerebrais. Aqui, o tratamento o tratamento principal, né, que seria a craniotomia. Em A, a gente já vê que já teve a craniotomia, já teve a abertura da dura, e a gente tem a exposição do material purulento do empiema, e aqui em B, após a lavagem desse pus. Essas foram minhas referências. Aqui as imagens são principalmente desses dois livros, e também aqui os artigos que eu usei para montar a aula.